Estoque em comida, parece que essa guerra não acaba. É Brasil, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Então, assim, quem tem condições, cara, compra comida. Pelo que a gente está vendo, cara, esses caras do Irã não é a população, certo? Os civis, não. Os caras ali da cúpula do mal, né? Cara, esses caras não vão retroceder assim, os caras são ruins. Ali morre na ponta da faca e não se rende, não se rende. Bom, assiste o vídeo aí do nosso amigo que mora lá em Israel. O cara só traz notícias exclusivas, cara. É um vídeo extraordinário. Só que esse vídeo já é de ontem. Eu não consegui postar, eu trabalho muito, então eu não consegui. Então quem não viu ainda, fica por dentro dos assuntos. O cara traz, esmiuça direitinho. Ele também ele desmente vários mitos, várias mentiras que estão colocando na internet, como por exemplo Israel ter sido atacado diretamente, coisas em Israel ter sido destruído. Cara, isso não tem sucedido, mas assiste o vídeo do cara, é extraordinário. E o mais importante, dá uma forcinha pra gente, aperta o dedinho aí pra seguir nesse canal aí, cara. É um canal que não vale nada, mas pô, dá uma forcinha aí, pô. Meus amigos, o porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana disse hoje uma frase bem curta, mas quando eu vi essa frase, de verdade, percebi aqui uma coisa que a maioria das pessoas ainda não entendeu sobre essa guerra. E quando você entender também, vai ficar claro para você o que está acontecendo agora é muito diferente do que parece. Ele disse o seguinte: os mísseis que estamos usando nessa guerra são de uma década atrás. Ainda não usamos os mísseis produzidos desde a guerra de 12 dias com Israel. Fecha aspas. Para ele, uma verdadeira provocação. Para mim, foi um sinal de desespero. Porque imagina só comigo aqui. Imagina o que aconteceu com a superpotência que ainda nem começou de verdade. Em 17 dias de guerra, Israel e Estados Unidos já destruíram o QG da Marinha da Guarda Revolucionária, né? O QG, quartéis generais, delegacias, eliminaram o líder superior, mas ainda eles nem começaram. Destruíram a base de satélites militares iraniano, destruíram o centro de inteligência do regime, destruíram o avião particular de Ali Khamenei, eliminaram o comandante da Basij, eliminaram o comandante daquela guarda que está sendo eliminada por drones. E o exército de Israel tem planos detalhados para pelo menos mais 3 semanas de operação, com milhares de alvos ainda na lista. Se isso é o inimigo usando os velhos mísseis, né, os mísseis velhos, imagina o que Israel ainda vai fazer quando chegar a vez dos alvos que restam. Boa noite a todos, amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui direto de Israel. Meus amigos, essa é a guerra da nossa geração e ela está acontecendo agora. Vamos começar aqui mais uma live direto do Oriente Médio, direto de Israel. Mas antes de tudo, o impacto humano de hoje, porque os números importam, mas as pessoas importam muito mais. Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um míssil iraniano atingiu um veículo civil numa rua da cidade. O motorista, você nem imagina de onde ele era. O motorista era palestino, não era israelense, não era americano, era um trabalhador palestino que morava nos Emirados Árabes e foi de arrasta hoje por um míssil do regime que se diz defender, né, o defensor do povo palestino. Presta muita atenção nessa contradição. O Irã se apresenta para o mundo como protetor dos palestinos e eliminou um palestino, né, inocente na rua de Abu Dhabi. E enquanto isso, os disparos do Irã e do Líbano contra Israel não pararam em nenhum momento do dia. Mísseis do Irã, foguetes e drones do Hezbollah. O regime continua atirando para quem perguntou. Sirenes soaram em todo Israel hoje. Mas Israel continua de pé. Essa guerra também chegou de forma muito concreta no bolso de quem está longe daqui. O aeroporto internacional de Dubai, um dos mais movimentados do planeta, foi temporariamente fechado hoje mais uma vez. Um drone iraniano atingiu um depósito de combustível próximo ao aeroporto. Enormes colunas de fumaça preta foram vistas de toda a cidade. Imagina só, Dubai, né? O hub de conexões
de meio mundo fechado. Milhões de turistas querendo sair sem poder sair. E o petróleo também sentiu na hora, gente. O barril Brent estava a $70 antes da guerra, para quem não se lembra, hoje está acima de $104, uma alta de mais de 40% em 17 dias. Essa é a dimensão econômica do conflito e agora eu vou te mostrar o que o exército de Israel fez nas últimas horas, desde a nossa última live até agora. E tem um detalhe no meio dessa lista que muda completamente a forma de entender essa guerra. O exército de Israel destruiu o avião particular de Ali Khamenei. Ele também tinha um avião presidencial ou do líder inferior, né, que ele era o líder inferior do Irã. Ele foi destruído, o avião desse cara hoje. Não desse novo líder, tá? Não do novo líder supremo, o avião do pai. O avião que pertenceu ao pai foi destruído hoje. Ele ficava em um aeroporto na cidade de Mehrabad, em Teherã. Esse avião não era de luxo, era estratégia. Ele servia para o regime coordenar compras militares, visitar aliados, manter contato com os países do eixo, Rússia, China e Venezuela. Tudo isso passava por aquele avião. Agora não passa mais. O exército de Israel declarou um ativo estratégico eliminado. A Força Aérea atacou um grupo de agentes da Guarda Revolucionária que estava escondido dentro de uma escola. Eu coloquei hoje o vídeo dele lá no grupo do WhatsApp para quem assistiu. 2 eliminações do Basij, de grupos do Basij, uma dentro de uma escola e a outra embaixo de uma ponte. O cara simplesmente se teletransportou. Uma explosão impressionante, cirúrgica em cima do cara. Então preste atenção o que eles fizeram hoje. Eles estavam em uma escola. Esse aí é o padrão documentado do regime, usar civis como escudo, usar escolas, hospitais, empresas de eletricidade. Vocês estão entendendo disso, né, gente? É a mesma estratégia do Hamas, a mesma estratégia do Hezbollah. O regime iraniano coloca seus militares dentro de escolas e hospitais e depois chora para o mundo quando Israel atinge aquele alvo. E o exército de Israel atingiu o alvo com precisão. Somente os membros foram eliminados. Foi confirmado hoje também o ataque ao quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária. Esse ataque aconteceu semana passada, numa sexta-feira, mas só foi confirmado e anunciado hoje. E por que o atraso? Porque o exército de Israel avalia o resultado antes de anunciar, para ter certeza de que realmente o alvo foi destruído. A Marinha da Guarda Revolucionária é responsável por ataques a navios civis no Golfo, é responsável por financiar e armar proxies pelo mar, é responsável por ameaçar as rotas de comércio internacional. Esse QG não era só um prédio, era o cérebro operacional de toda a guerra marítima do regime e está neutralizado. Tem tudo a ver aí com o Estreito de Hormuz. O exército de Israel atacou também um centro de comando de inteligência do regime. Sabe onde estava esse centro? Onde esse centro estava instalado? Dentro da empresa de eletricidade de Teherã, no coração da capital. Isso aí diz tudo sobre como esse regime funciona, embutir infraestrutura militar dentro de infraestrutura civil. Você imagina só isso aí, as empresas de energia do Irã, dentro dessa empresa de energia, algo militar extremamente importante e sensível, colocado junto com uma infraestrutura civil. Caso Israel ou os Estados Unidos destrua, atingiria a infraestrutura civil do país e foi exatamente isso que aconteceu. Esse centro era o principal órgão de inteligência do regime. Ele monitorava cidadãos iranianos, suprimia protestos, cooperava com a Guarda Revolucionária em operações terroristas dentro e fora do Irã. E agora ele não existe mais. E aqui está o detalhe que eu queria te mostrar, o que quase ninguém está reportando hoje. A unidade 9.900 do Exército de Israel, a divisão de inteligência de satélites, confirmou a destruição da base iraniana de desenvolvimento de satélites militares. E por que isso é extremamente importante? Porque o Irã usou esse local para desenvolver o satélite Shamran-1 do Irã. Lembra do satélite iraniano? Lançado pela Guarda Revolucionária em setembro de 2024, que ficava lá no espaço, a 550 quilômetros de altitude, monitorando alvos no Oriente Médio, bases militares israelenses, instalações americanas, rotas no Golfo, tudo no campo de visão desse satélite. A inteligência americana já alertava que esse programa encurtaria o prazo para o Irã desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. Ou seja, Israel não está destruindo só lançadores de mísseis, está cortando a visão do inimigo no espaço. Sem satélite, o regime fica cego. Ou, na teoria, cego, né? Porque a gente sabe que tem outros países fornecendo exatamente essas imagens para o Irã em tempo real e talvez com uma melhor qualidade do que essa que eles tinham desse satélite. Mas, pelo menos, essa divisão acabou, ou seja, você cortou a linha entre eles e esse satélite.